Para a disciplina de Metodologia de Estudos e Pesquisa em Administração, do curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, ofertado pela UTFPR, já foram vistos os tipos de conhecimento e que a pesquisa é a atividade básica da ciência. Nesta aula será comentado sobre os tipos de pesquisa, suas características e as relações dos tipos de pesquisa com o campo da administração. De forma mais ampla, a pesquisa pura e a pesquisa aplicada definem dois grandes blocos quanto à finalidade da pesquisa. Mas as pesquisas podem ainda ser classificadas quanto ao método e à forma de abordar o problema, quanto aos objetivos da pesquisa e quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados. Os dois grandes blocos da pesquisa quanto à sua finalidade são a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. As investigações com a finalidade de pesquisa pura estão vinculadas ao enriquecimento teórico da ciência. É a ciência pela ciência, não precisa haver uma aplicação dos resultados dela, pelo menos de imediato. Já as investigações com a finalidade de pesquisa aplicada, bem mais utilizada na administração, estão relacionadas com o valor prático ou pragmático da realidade. Tem uma relação direta com a aplicação dos seus resultados. A partir desses dois grandes blocos, existe uma grande variedade de tipologias, segundo vários autores. Muitos autores criam as suas tipologias. E por isso será muito importante citar no seu trabalho final, no texto do seu trabalho final, que você está utilizando um determinado tipo de pesquisa segundo a classificação de um determinado autor. Quanto ao método e à forma de abordar o problema, as pesquisas podem ser agrupadas em pesquisa qualitativa ou pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa caracteriza-se, a princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados. A pesquisa qualitativa deve ter o trabalho de campo no ambiente natural, e é o pesquisador que deve ir a campo. O pesquisador é fundamental no processo de coleta e análise de dados. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador deve frequentar o ambiente pesquisado. Não pode ser substituído por nenhuma outra pessoa ou técnica. E essa pesquisa é descritiva, pois se preocupa em descrever os fenômenos por meio dos seus significados, no ambiente em que eles se manifestam. Trabalha com a transcrição por meio da compreensão do pesquisador de entrevistas, narrativas ou de documentos. Os pesquisadores qualitativos estão preocupados como determinados fenômenos se manifestam. Ou seja, eles descrevem o processo. Na análise, partem do específico para o universal, ou seja, utilizam o método indutivo e procuram compreender o significado dos fenômenos a partir do ponto de vista dos participantes da pesquisa. Por outro lado, na pesquisa quantitativa, são utilizados os instrumentos estatísticos. Neste tipo de análise, procura-se uma representatividade numérica. A pesquisa quantitativa procura medir e quantificar os resultados da pesquisa. A pesquisa quanto aos seus objetivos pode ser exploratória, descritiva e explicativa. E o pesquisador pode usar uma combinação delas. A pesquisa exploratória procura ter informações prévias, fazer um diagnóstico ou ampliar o conhecimento sobre algum fenômeno. Alguns orientadores podem contestar a validade desse tipo de pesquisa como única pesquisa para a produção científica. Ela explora a realidade buscando um maior conhecimento para, normalmente depois, planejar uma pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva se preocupa em descrever a realidade como ela acontece, ou o mais fiel possível. A pesquisa se presta a descrever as características de um determinado fato ou fenômeno, por isso é um tipo de estudo muito utilizado na administração pública. A pesquisa explicativa é a investigação que procura identificar fatores determinantes ou que contribuíram para a existência do fenômeno. A pesquisa explicativa aprofunda a análise para explicar a relação causa e efeito ou a razão do fato ou fenômeno social. Além de descrever, ela explica por que o fenômeno acontece. As pesquisas quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados podem ter seus dados originados em papel, considerem aqui também os documentos e informações em meio digital, ou podem ter seus dados obtidos das pessoas, fonte gente.
As pesquisas de fontes papel são agrupadas como pesquisa bibliográfica. Essa inclui como fonte de informação livros, artigos científicos e outras publicações. E pesquisa documental, que se utiliza de dados secundários originados de documentos das organizações, como relatórios em geral, notas fiscais, documentos de comunicação interna, fichas e outros documentos. Para as pesquisas que utilizam fontes GENT, os principais tipos são pesquisa por levantamento, surveys ou sondagem. Se caracteriza pelo contato direto com as pessoas. Podem adotar o levantamento por amostragem e utilizam da matemática e da estatística para o tratamento e análise dos dados. Por exemplo, os censos e as pesquisas políticas. Outro tipo de pesquisa quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados é o estudo de caso. Nele, utiliza-se poucos objetos de pesquisa e procura conhecer em profundidade a realidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma ou mais organizações, uma política econômica, um programa de governo, um tipo de serviço público. Enfim, é o estudo mais profundo de como um fenômeno já conhecido se manifesta em um determinado local. A pesquisa também pode ser classificada como pesquisa experimental, quando o pesquisador interfere diretamente no objeto de estudo ou nas variáveis de análise, exercendo a manipulação delas. É pouco utilizado em administração. E, para não deixar de citar, existe o tipo de pesquisa ex post facto. Não é um termo tão comum assim, mas, como o próprio nome diz, é a pesquisa realizada a partir do fato passado. Nesse tipo de pesquisa, o estudo foi realizado após a ocorrência do fato ou do fenômeno. Bom, destacamos aqui os principais tipos de pesquisa e fica a dica de que as pesquisas podem ser realizadas com a combinação desses tipos. Enfim, aproveitem bem esta parte do conteúdo, pesquisem mais sobre o assunto, se acharem necessário. Leiam este capítulo completo na apostila, pois pode ser muito útil para o desenvolvimento do seu TCC.